Olá, gente, para mais um vídeo. Hoje o nosso tema é o que é ser um cristão. Tem pessoas que acham que é bem simples, né? Ser cristão, isso aí, pertencer a uma igreja protestante. Mas o termo cristão ele é bem mais abrangente. Então nós vamos começar nossos vídeos hoje em dia falando sobre essa questão, né? Em cada vídeo nosso nós vamos abordar um tema. E o texto base que eu vou usar vai ser Atos capítulo 11, versículo 26, a parte B, que diz assim: Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão, não cristões, cristãos. Então a primeira vez que os discípulos de quem? Discípulos de Jesus, foram chamados de cristão foi na cidade de Antioquia. Então, você vai falar, então eu sei o que é ser um cristão. Ser um cristão é ser um discípulo de Jesus. O que é um discípulo? É um aprendiz, né? É alguém que está aprendendo com um mestre. Nesse caso, o mestre é Jesus. Mas não é tão simples assim, porque hoje em dia o cristianismo ele tem o seu segmento, as suas partes, né? Quando falamos de cristão, estamos falando do mundo cristão. Então, estamos falando do cristianismo católico, estamos falando do cristianismo protestante. Dentro do cristianismo católico, você também tem duas divisões, né? Você vai ter ali a igreja da Itália e a igreja ortodoxa. E dentro do protestante, você vai ter N divisões. Mas hoje nós vamos falar sobre o que é ser um cristão. Via de regra é um adepto do cristianismo. Aí você fala, o que é um cristianismo? Cristianismo é uma das maiores religiões, né? Está no meio das grandes religiões, judaísmo, cristianismo, hinduísmo, todas essas grandes, islamismo, né? Todas essas grandes religiões, eles têm no finalzinho o ismo, né? Que é uma filosofia. Então toda vez que você vê cristianismo, esse ismo no final, é um sistema de pensamento, são filosofias de pensamentos. Ou seja, o que é um cristianismo? É uma religião, ou seja, um sistema de crenças, de regras que fazem parte desse segmento. Então, dentro do cristianismo, você tem a maneira de se pensar, de se adorar, né, de se proceder. Então, você adora a Cristo. Então, quem é os cristãos? Os que pertencem ao cristianismo, ou seja, que tem uma regra de adoração, uma regra de fé, que crê em Cristo Jesus, que veio ao mundo, né? Que é o Filho de Deus, esse aí é o cristianismo. Mas aí você tem as grandes religiões. Então o que é ser um cristão? É um seguidor do cristianismo. Dentro do cristianismo você tem o cristianismo católico, eu já falei que se divide em duas partes, e o cristianismo protestante. Nós vamos depois falar sobre a questão da reforma, né? Mas só para nós termos uma ideia, que ser cristão, em primeiro lugar, é seguir os ensinamentos de Cristo Jesus. E a primeira vez que os discípulos, os seguidores de Jesus, foram chamados de cristãos foi em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, na cidade de Antioquia da Síria, onde a primeira vez eles são chamados de cristãos. Então, anota aí, cristão é um seguidor de Cristo. Nós não estamos falando de católico nem protestante. Se você crê que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Messias, é o Filho de Deus que morreu e ressuscitou, logo você é um cristão. Agora, você é um cristão católico, um cristão protestante, um cristão católico oriental ou um ocidental, você é um protestante reformado, você é um protestante pentecostal, neopentecostal e por aí vai. Nós vamos estar tratando desses assuntos em cada vídeo. O que é ser um cristão católico ortodoxo? O que é ser um cristão católico lá da igreja da Itália de Roma? E o que você ser um cristão protestante das igrejas
históricas das igrejas pentecostais e das igrejas neopentecostais. Valeu? Segue a gente aí, nós vamos estar falando sobre cada um segmento.